Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Sou a professora Fátima Marreiro e estamos juntos nessa disciplina, né? Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre onde habitam os seres vivos. E aí eu trarei para vocês algumas imagens. E aí em cada uma dessas imagens habitam alguns animais, né, de diferentes espécies, porque cada um vai se adaptar melhor ao seu habitat natural, certo? Então vamos aqui entender o que é biosfera. Biosfera, o que é biosfera? É a camada do planeta Terra onde existe vida, tá? Bio significa vida, esfera, terra, então é a vida na Terra. É uma forma mais fácil de tradução dessa palavra biosfera, certo? Então ela varia de 5 a 17 quilômetros de espessura, bem extensa, não é? Essa camada é comparativamente fina em relação ao diâmetro total do planeta, que tem aproximadamente 13.000 quilômetros. Então, essa imagem aqui é uma forma de mostrar aqui para vocês tentarem entender. Então, isso aqui, imaginemos que isso aqui é a biosfera, tá certo? É a camada do planeta Terra. Então, é tudo isso aqui. E aí, essa camada, ela tem uma espessura, que é isto aqui, que vai variar de 5 a 17 quilômetros de espessura, tá certo? E onde é que começa e onde é que termina a biosfera? Então aqui eu trago essa imagem para a gente compreender. Então ela pode chegar a 8.000 metros de altitude, né? Acima do nível do mar, porque até aqui ainda existe formas de vida. Então nesse espaço aqui existe alguma forma de vida. E até 9.000 metros de profundidade, abaixo do nível do mar, porque aqui também vai ter formas de vida, aqui no solo também vai ter formas de vida. Então, onde há vida, então faz parte a biosfera, tá certo? Essa regiãozinha aqui, ó, zona fótica, com luz, até aqui ainda tem a incidência de luz solar. Aqui é a fótica, ou seja, não possui luz solar, é extremamente escuro. Mas, professor, existe algum animal que vive totalmente no escuro? Existe sim, né? Nas profundezas do mar, ela existe, tá certo? E aí é chamada de zona afótica. Então, essa região toda aqui é chamada de biosfera. Então, tanto acima do nível do mar, quanto abaixo. Ok, gente? Continuando, vamos entender o que é bioma. Os biomas são grandes áreas do planeta que apresentam clima bem definido, como flora. O que é flora? Flora vem de flor, então é a diversidade de vegetação. Então, quando vocês ouvirem falar em flora, estamos falando de vegetação. E fauna, que é a diversidade de animais. Então, o que é um bioma? São grandes áreas do planeta que apresentam clima bem definido, com flora, fauna, bem característica, como de outras condições ambientais próprias, como altitude, tipo de solo, alagamentos, queimadas naturais. Por exemplo, vamos aqui na região do Polo Norte. Lá vai ter assim animais bem característicos daquela região, diferente da Caatinga, que também vai ter animais bem característicos daquela região, ok? Então, os biomas são regiões bastante estáveis, ou seja, seres vivos que habitam tendem a permanecer em quantidade e diversidade relativamente constante, porque eles já conseguem se adaptar àquele local. Então, se ele está adaptado ali, ele não tem por que ir para outra região, que aí muitos não sobreviveriam. Então, eles permanecem naquele local, certo? Ecossistema. O que é um ecossistema?
é o mesmo bioma. É possível encontrar regiões com aspectos diferentes em relação a condições ambientais, como relevo. Mas o que é um relevo? É o conjunto de variadas formas que a superfície terrestre pode apresentar, ou seja, áreas mais elevadas, menos elevadas, planas ou acidentadas, como por exemplo as montanhas, as planícies, os vales e as depressões. Então o ecossistema é o mesmo que um bioma. É possível encontrar uma região com aspectos diferentes em relação às condições ambientais. Esse aspecto determina o ecossistema diverso. Tá? Então, o bioma representado abaixo é o cerrado. Vamos observar aqui as características do cerrado. Ó. Pronto. Observe que tem bastante rochas, né? É uma planície bem acidentada, né? Com bastante... a relevação é bem acentuada, não é isso? Cada ecossistema é formado pelo conjunto de seres vivos, são fatores bióticos. O que é um fator biótico? Bióticos são aqueles que possuem vida, tá? Então o ecossistema é formado por um conjunto de seres vivos, como plantas, animais, de forma geral, que habitam determinado local. Eles interagem entre si e também com os fatores abióticos. O que é esse fator abiótico? São as rochas, o solo, certo? Então, é uma interação com os fatores bióticos, com os fatores abióticos. E aí eles conseguem se relacionar entre si, tá certo? Sofrendo ação direta deles, mas também os afetando. Essa dinâmica de funcionamento faz parte do que definimos como ecossistema. Os principais fatores abióticos, ou seja, não vivo, fundamentais para a determinação dos ecossistemas é o clima, o relevo, o tipo de solo, quantidade de chuva, variação de temperatura ao longo do ano e a intensidade do vento. Então, tudo isso são fatores abióticos, tá bom? Então, observemos aqui, ó, figura imagem A, são os fatores bióticos, ou seja, aqueles que possuem vida, interagindo com os fatores abióticos, né? O clima, o tipo de solo, tá certo? E aqui é somente o solo, então fatores bióticos e aqui abióticos, para vocês compreenderem bem a definição de cada um deles, ok, gente? Então, esse aí é o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, tá certo? É importante que vocês estejam acompanhando, que vocês façam uma leitura, tá certo? E aí, qualquer dúvida, perguntem, tá certo? A atividade estará no grupo de WhatsApp. Tenham todos uma excelente aula.